É madrugada de sexta-feira da Paixão e eu tenho uma palavra muito especial de Deus para a sua vida hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu estou já me preparando para receber as multidões que virão de todas as partes do Brasil para o Monte Manaim, onde logo mais nesta manhã teremos um grande e poderosíssimo encontro com Deus neste lugar que é chamado lugar dos grandes milagres de Deus. Neste dia, sexta-feira da Paixão, que é o dia dos grandes milagres de Deus na vida do povo no Monte Manaim, e vamos viver um poder tremendamente sobrenatural na nossa vida no Monte Manaim. Vou trazer uma mensagem, ler na palavra de Deus o Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, momento em que Jesus prediz sua morte e ressurreição. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção, você que desta vez não conseguiu estar conosco no Monte Manaim. Hoje nós vamos começar uma corrente muito forte no santuário, uma corrente começada na sexta-feira da Paixão, é uma corrente de muito poder espiritual. Esteja no santuário hoje para receber a oração que o apóstolo, eu e o pastor vamos fazer em favor da sua vida, do altar do fogo do Espírito. Uma resposta de Deus virá para você no santuário. Hoje é sexta-feira da Paixão. Todo cristão hoje deve buscar a Deus no santuário. Deve reconhecer e rememorar a estrondosa obra da cruz. Um amor sacrificial declarado por Deus na cruz do Calvário, que nunca antes e nem depois se verá um amor tão grandioso assim, por mim, por você, por todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus e recebe salvação e a mudança da sua vida. Preste atenção. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra de Deus, palavra da salvação. Jesus prediz sua morte e sua ressurreição e alerta:
Se você quer ser um seguidor meu, um cristão, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus, ele repreende o apóstolo Pedro. Depois que Jesus contou aos seus discípulos que ele morreria na cruz, que ele ressuscitaria no terceiro dia, o apóstolo Pedro chamou ele e repreendeu Jesus, dizendo: nunca que isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus foi duro com o apóstolo Pedro e disse para ele: arreda-te de mim, Satanás. Você não vai ser essa pedra de tropeço na minha missão. Eu preciso pagar esse sacrifício, sim. Eu preciso cumprir essa missão, sim. Porque isso é um projeto de Deus, isso é um plano de Deus para a salvação da humanidade e para o reconciliar do homem com Deus. Quem pensa nas coisas terrenas apenas com prioridade, não vai compreender as coisas celestiais, as prioridades de Deus. Foi o que Jesus falou para ele. Você está pensando nas coisas dos homens e não está pensando nas coisas de Deus. E o apóstolo Pedro, ele foi revelado, Jesus, né? O Cristo foi revelado através do apóstolo Pedro. Quando Jesus perguntou assim: quem dizes que eu sou? Foi Pedro quem respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: não foste a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, como pode um homem de Deus como Pedro, um homem assim revelado, na hora de Jesus morrer na cruz, se entregar, né? Porque ninguém matou Jesus, ele se entregou por amor. Ele virá e repreender Jesus dizendo: o Senhor não vai fazer isso. Não é porque Pedro estava sem visão ou fraco na fé, nada disso. É porque a obra que Jesus veio fazer, ela era maior do que qualquer pessoa poderia conceber na sua mente. Era inimaginável cogitar Jesus passar pelo que de fato ele passou. A gente vê, né, os estudiosos falarem que os médicos comprovam que só nas chibatadas o mais forte do ser humano já teria morrido. Só nas chibatadas que Jesus levou, porque foi tão severo, foi tão cruel, foi tão agressivo, que era o suficiente para matar uma pessoa, por mais forte que ela fosse. E Jesus, o tempo todo, ele tinha algo além da dor, além do sacrifício pesado que ele estava pagando ali por amor a nós. Ele, além da cruz, além da dor, além das chibatadas, além da coroa de espinhos, além de toda humilhação, além de todo sofrimento, tinha algo mais forte, que Jesus não desviava o olhar. Tinha você. Tinha eu. O tempo todo que ele viveu aquela sexta-feira da paixão, ele via a mim, a você. Ele fazia tudo aquilo por mim e por você. O sacrifício gera milagre, porque o sacrifício é o meu sangue derramado em direção ao sangue de Jesus derramado. E essa conexão, ela é extremamente forte e move o poder de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de quem sacrifica e pratica a palavra de Deus.
Jesus falou assim: quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, ou seja, fazer o que eu fiz, esse não é digno de mim. Esse não é meu discípulo, esse não pode ser chamado cristão. Quem quer salvar sua alma, eu vou me proteger, eu vou me preservar, eu vou salvar minha vida, esse vai perder sua vida. Agora, aquele que perder a vida por amor de Jesus, ou seja, eu abro mão de ser primeiro lugar na minha vida para Jesus ser primeiro lugar na minha vida. Eu entrego a minha vida para Ele. Para eu não ter o controle, mas quem vai ter o controle da minha vida é Ele. Então, esse sim vai encontrar a vida. É muito forte, né? É muito forte. Ser um cristão verdadeiro é caminhar aqui na terra pensando o que Jesus fez que eu tenho que fazer como Ele para ser chamado cristão. Interessante, eu estava vendo esses dias, até no Instagram, aquele ator que fez o The Chosen, fez Jesus, né, no The Chosen, aquela série de Jesus. Ele foi entrevistado e a entrevistadora perguntou para ele assim: se você tivesse um encontro, olho a olho, com Jesus, o que você perguntaria para ele? E o ator que interpreta Jesus na série The Chosen, ele respondeu a pergunta dela. Eu perguntaria para Jesus: como eu me saí? Eu fui bem? Como eu me saí? E é um impacto essa pergunta dele, porque é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer com relação à nossa vida real. Ele foi perguntado como ator, né? Mas ele respondeu como cristão. Eu consegui, no meu esforço de te imitar, Jesus, chegar pelo menos um pouquinho perto. Como eu estou me saindo como cristão? Eu estou conseguindo honrar o que o Senhor fez por mim na cruz? Ou eu tenho sido egoísta e me colocado acima do Senhor na minha vida? Não agido como um verdadeiro cristão, não negado a mim mesmo, tomado a minha cruz e seguido o Senhor e não os meus sentimentos, minhas opiniões, meus achismos, ainda mais a opinião dos outros? Jesus, ele não se deixou guiar pela opinião de um dos apóstolos mais importantes que ele tinha com ele ali, mais revelados, sábios, inteligentes, que era Pedro. Ele não se deixou perder a visão de Deus para o sacrifício que ele tinha que pagar. Ele se manteve firme e fiel até a morte. Como um cordeiro levado ao matadouro, ele se entregou. Mas ao terceiro dia, como ele prediz, nesse texto que eu acabei de ler para você, como leão, ele ressuscitou. E ele vive e reina para todo sempre. Uma sexta-feira da paixão reflexiva, extremamente poderosa, é o que eu oro e desejo para a sua vida. Tanto para você que vai estar comigo no Monte Manaim hoje, quanto para você que também estará comigo, mas aí por videoconferência, no santuário. Mas sobretudo, para todos nós que estaremos com Jesus, no Espírito ligados, no santuário do Altíssimo. Monte Manaim, que é o santuário dos santuários. Nós vamos ter um dia muito forte, uma sexta-feira da paixão muito profunda, muito poderosa, com uma conexão íntima, revelada e reveladora de Jesus na nossa vida, no dia de hoje. Prepare-se e se apegue com todas as suas forças na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. É madrugada da sexta-feira da paixão. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua obra gloriosa na cruz do Calvário em nosso lugar. Meu Deus, ai de nós se não fosse essa obra da cruz que o Senhor cumpriu. Ai de nós se não tivesse o Senhor obedecido em absolutamente tudo e tivesse sido perfeito na sua obediência a Deus Pai e no cumprimento de todos os mandamentos e os profetas aqui na terra. Jesus, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa nova vida e a vida eterna. Obrigada pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por cada gota do teu sangue derramado em nosso lugar. Obrigada por esse dia, Pai, que é um dia de cura, de milagre, de libertação no Monte Manaim, um dia muito forte. Obrigada por esse dia que no santuário nós vamos ter uma corrente de batalha espiritual, de força muito grande, algo muito especial o Senhor preparou para esta minha irmã, para esse meu irmão no santuário hoje. Ó Deus, eu te agradeço por tua generosidade, por tua misericórdia, por tua bondade conosco. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor na cruz, em nosso lugar. Em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor mais um dia do nosso jejum. Apresento ao Senhor os irmãos que estão na estrada, viajando, vindo para Manaim. E cada pessoa que ora comigo agora, onde quer que ela seja fortalecida na fé dela e abençoada pelo teu poder, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma sexta-feira forte, profunda, reflexiva e poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Eliatan, vamos ouvir o louvor. Se isso não for amor, tudo que está diante dos meus olhos não é real. Porque não há nada mais real, mais forte, profundo e poderoso como a obra que Jesus consumou na cruz do Calvário. Paz e luz para você. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real.
mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava.